Boa tarde, saúdo a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Convido você para mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje a palavra é no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12. Vamos estar apresentando a perseverança na oração, né? E a paciência. A palavra de Deus diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente ora, mas a gente tem que ter paciência e esperar a resposta de Deus na hora dele. A palavra de Deus também nos ensina que nós temos que perseverar na oração. Você ora por uma causa, apresenta uma causa e você já quer a resposta. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos para resolver aquela causa que a gente já quer a resposta imediatamente. Mas temos que entender que a nossa vontade, ela só é realizada quando é de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar de uma mãe e de uma filha, né? Então, essa leitura do livro de Romanos é o suposto, é a base para a leitura de hoje, que é dedicada às mães, aquelas mães que estão passando por momentos, enfrentando lutas tremendas com os filhos ou com alguns filhos, né? Filhos que estão desgarrados, estão nas drogas, têm vícios e que as mães sofrem por ver o seu filho padecendo. Pode ser droga, pode ser possesso, como a história aqui é de uma jovem, né? Então vamos para o estudo. Com licença. Esse livro, eu já postei até um vídeo falando também de uma história de uma mãe e uma menina, né? Então hoje a gente vai falar aqui mais uma vez de uma mãe e uma filha. Esse livro é o livro das mães. Então a palavra de Deus vai nos mostrar a luta, a angústia, a perseverança. A Bíblia fala de uma mãe que se apresentou a Jesus para clamar em favor da sua filha. Ela era uma gentia. Ela era uma estrangeira. Sua filha estava possessa de um espírito maligno, padecendo nas mãos iníquas dos demônios. Aquela mãe estava desesperada. Então, no auge da sua angústia, ela vai a Jesus. Ela encontrou vários obstáculos, mas perseverou em busca da sua filha. Quer dizer, ela não abriu mão, mesmo ela encontrando os obstáculos, né? Em busca e não abriu mão da libertação da sua filha. Em primeiro lugar, ela enfrentou a rejeição dos discípulos de Jesus, que queriam que o mestre a dispensasse. Ela foi rejeitada por aqueles que deveriam acolhê-la. Ela foi incompreendida por aqueles que deveriam cercá-la de cuidado e amor. Ela foi expulsa por aqueles que deveriam abraçá-la. Em segundo lugar, ela enfrentou
o silêncio de Jesus diante do seu clamor. O Senhor nada lhe respondeu. O silêncio do mestre muitas vezes é pedagógico. O silêncio de Jesus tem uma expressão poderosa e ocolente. O silêncio de Jesus testa a nossa tempra espiritual, prova o grau da nossa perseverança. E em terceiro lugar, ela enfrentou a demora de Jesus. Jesus não a atendeu de imediato, não atendeu de imediato. Ela não foi atendida no tempo que queria. A demora de Deus, às vezes, nos excita no caminho da perseverança na oração. Amém? Então, essa palavra é para você, mãe. É para as mães que estão enfrentando lutas com filhos. Muitas vezes, a sua luta não é só pelas drogas, para libertar os seus filhos ou o seu filho da droga. A droga não quer dizer que é só aquela droga que o povo chama, né, o crack, esse tipo de droga. Pode ser um cigarro. O seu filho é um jovem que estava na igreja e aí foi enfraquecendo, saiu da igreja, passou a acompanhar os amigos do mundo, aí começou a fumar, começou a beber, e as mães sofrem, e a mãe busca pela libertação do filho. Então você, mãe, que está na busca de libertar o seu filho de algo que você não quer que o seu filho continue, então você faça como essa mãe, vá até os pés de Jesus. Se você é uma serva de Deus, você sabe que a nossa busca é ir até Jesus. Mas temos que aprender, porque como eu falei, muitas vezes a luta é tão tremenda que nós não queremos esperar pelo motivo de como nós vemos o nosso filho sofrendo. Mãe não quer que o filho sofra. Mãe quer sofrer, mas quer ver o seu filho bem. Então, muitas vezes nós queremos ser respondido de imediatamente. E muitas vezes Jesus fica no silêncio. E o ponto em que, para quem não é ainda um cristão, mas crê em Deus, acredita que Deus existe, se você, mãe, que não é ainda uma serva do Senhor, que não é uma cristã, se você está passando por luta com filhos assim, no vício ou em alguma enfermidade, e você quer que seu filho seja curado, seja liberto, vá aos pés de Jesus. Essa palavra é para você, mãe. Vá buscar Jesus. Tem um obstáculo. Essa mãe encontrou vários obstáculos. Os discípulos de Jesus, eles protegiam Jesus. Por ela ser uma estrangeira, eles achavam que ela não poderia chegar até Jesus. Então ela encontrou vários obstáculos. E hoje não é diferente. Muitas vezes você vai até no hospital, né, procurar um recurso para o seu filho, internar numa clínica, né, de tratamento de dependente químico, e você encontra vários obstáculos, muitas vezes pela sua condição financeira. Mas não esqueça que Jesus está em primeiro lugar para nos ajudar. Deus, ele nunca desampara uma mãe, porque mãe já é escolhido por Deus. Deus lhe escolheu para ser mãe. Se o seu filho está
passando por problema, que você está aperreada, Deus está lhe vendo e Deus lhe deu a permissão de lutar, porque Deus sabe que você pode lutar com as forças dele, que você é uma guerreira. Lute pelo seu filho. Essa mãe, ela não desistiu, mesmo encontrando os obstáculos, foi rejeitada, teve vários momentos da vida dela que ela pensou em desistir, mas ela colocou, não desista. Ela não desistiu da libertação da filha dela. E ela orou e esperou pela resposta de Jesus. Quando você apresentar uma causa para o Senhor e a causa estiver se estendendo, e você achar que Deus não está lhe ouvindo, Deus está lhe ouvindo sim, é porque Deus está trabalhando no silêncio. O estudo disse, a palavra que nós acabamos de ler, que quando Deus trabalha no silêncio, Ele está testando a sua fé, Ele está testando a sua paciência, a sua inteligência e a sua sabedoria. Se você é uma mãe, saiba, espere, procure força no Senhor, se agarre em Cristo Jesus, que Ele não vai deixar você desamparada. Busque a libertação do seu filho, busque a Jesus Cristo, bote o joelho no chão, ore pedindo a Deus pela libertação e pela salvação do seu filho. Nunca desista do seu filho, por mais que ele seja um filho rebelde, um filho que passe meses na rua, sem vir em casa, sem vir procurar uma comida, sem vir tomar um banho. Se você passa noites e noites de sono, esperando uma notícia do seu filho, e aí você pode pensar, muitas vezes as pessoas dizem, deixa, larga de mão porque não tem mais jeito. Nunca vá dar ouvido, porque essas palavras são as palavras do diabo. São as palavras de Satanás, querendo confundir a sua mente para você abandonar seu filho. Porque quando um ser humano sai de casa e vai para o mundo da droga, vai ser morador de rua, ali o diabo está trabalhando na vida dele. Então você, mãe, lute com as armas mais poderosas, que é a palavra de Deus. Lute com Jesus, convide Jesus para lutar com você, para lhe dar força, mas não desista do seu filho. Pode passar 20, pode passar 30, 40 anos, mas enquanto vida você tiver, esteja de joelho, buscando, na palavra de Deus diz, é mãe de joelho e filho de pé. Enquanto a mãe está de joelho, orando pelo seu filho, buscando a salvação do seu filho, a libertação, o seu filho está de pé. Nunca abra a mão do seu filho. Nunca desista de orar. Persevere na oração. Faça como essa mãe. Essa filha estava possessa de demônio há muitos anos. A mãe dela lutava com a filha, endemoniada. E ela lutou com tudo que ela pôde. Mas aonde ela achou consolo, cura e libertação, foi nos pés do Senhor. Mas não foi fácil, A palavra disse que ela enfrentou muitos obstáculos, muita luta, porque os obstáculos é o inimigo que apresenta. Se você for fraca, você vai desistir no meio do caminho. E se você orar muitos anos, muitas vezes, algumas mães orou muito tempo e Deus levou e ela não chegou a ver a libertação do filho. Mas eu conheço uma história, conhecida, de uma mãe que lutou com todas as armas que Deus deu para ela, muita fé, muita perseverança, muito jejum, muita campanha, muita noite de oração, e ela partiu e o filho não estava salvo e nem liberto. Mas no pé do caixão, no velório, ele chorando, abraçou o caixão e disse: mãe, eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais vou fazer e nem vou viver aquela vida que eu vivia,
que a senhora lutou tanto. A partir de hoje, mãe, eu vou mudar. E ele aceitou Jesus e virou um grande homem de Deus, pregador da palavra, dava o testemunho dele e alcançava muitas almas para o reino de Deus. Pense nisso, mãe. Pense que seu filho hoje está na sarjeta. Amanhã ele pode ser um pregador da palavra do Senhor e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Cuide do seu filho em oração, orando. Busque aquele que pode lhe ajudar. Se você ainda não é uma cristã, aceite Jesus na sua vida, mas aceite hoje pela busca do seu filho. Mãe dá a vida pelo filho. Então você, mãe que não é crente, aceite Jesus, se converta, dê a sua vida para Jesus, entregue a sua vida a Jesus na busca da vida do seu filho, da libertação do seu filho, e se derrame na presença do Senhor em oração, que Deus não vai deixar suas orações vazias. Amém? Receba essa palavra, preste bem atenção, como nós, mãe, que sofre pelos nossos filhos, mas nós nunca estamos sozinhas. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco todos os momentos da nossa vida. Tenha um resto de tarde abençoada e uma vida longa na presença do Senhor, buscando e lutando pela libertação do seu filho. Amém.